Se a gente para pensar, a imagem clássica do poder é a de algo grandioso, distante, né? Um trono, uma sala de reuniões do Conselho de Segurança, um exército marchando. Mas e se o verdadeiro poder, aquele mais eficaz, não estiver lá? E se ele estiver, sei lá, na arquitetura de uma sala de aula, no diagnóstico de um médico, ou na forma como a gente organiza os dados de uma população? Essa é a virada de chave que Michel Foucault, que foi um dos pensadores mais impactantes do século XX, nos propõe. Ele nos convida a usar um microscópio em vez de um telescópio para observar o poder. Gosto dessa analogia. É que, em vez de olhar para os reis e presidentes, ele nos diz para olhar para as prisões, para os hospitais, para as escolas. É ali, sabe, nessas estruturas do dia a dia, que o poder realmente se manifesta e molda quem a gente é. Bem-vindos a mais um episódio de Relações Internacionais em Minutos. Hoje fazemos uma análise aprofundada de um conjunto de textos que mudou o jogo. A coletânea Microfísica do Poder, de Michel Foucault. E é importante dizer, né? Não se trata de um livro único, mas de uma compilação de entrevistas, artigos, cursos. A nossa missão aqui é, então, destilar as ideias centrais para entender como essa visão radical do poder se aplica. E não só a geopolítica, mas as estruturas que moldam a nossa vida. E olha, é uma ferramenta indispensável, porque uma vez que se entende a lógica de Foucault, é impossível voltar a ver o mundo da mesma forma. É um caminho sem volta. Totalmente. A análise dele revela uma camada de operações de poder que normalmente é invisível, sabe? Certo, então vamos começar por desmontar a ideia mais básica, o poder como algo que se tem. Um rei tem poder, uma empresa tem poder. Foucault diz que isso está fundamentalmente errado. Exato. Para ele, o poder não é uma coisa, não é um objeto que se pode possuir e guardar. O poder é uma relação. Ele não se possui, ele se exerce. Ele se exerce. É uma ação, não uma propriedade. Para entender essa ruptura, a comparação com Maquiavel é muito útil. No pensamento político da época, a grande referência era o príncipe de Maquiavel, né? Sim, claro. O príncipe é sempre um elemento externo ao seu principado. Ele herda ou conquista. A relação dele com o território, com os súditos, é frágil, está sempre em risco. E ele precisa usar a força ou a astúcia para manter o poder que ele possui. Ou seja, o poder é algo que precisa ser constantemente reafirmado de cima para baixo, porque a tendência natural é que ele se perca. É uma luta constante contra a desordem, por assim dizer. Precisamente. Já na visão de Foucault, o poder não vem de um único ponto central, como o soberano. Ele emerge de todos os lugares. Ele é imanente, interno ao corpo social. Pensa nas dinâmicas de poder dentro de uma família. Entre o professor e o aluno, o médico e o paciente, o chefe e o funcionário. Isso. Não há um rei nessas relações, mas há, inegavelmente, o exercício do poder. O poder é a teia de relações que constitui a própria sociedade, e não algo que é imposto a ela de fora. Isso me faz pensar que, se ele vem de todos os lugares, a resistência a ele também pode vir de qualquer lugar, né? Não é preciso organizar uma revolução para desafiar o poder. Exato. Talvez um simples ato de questionamento na sala de aula ou uma segunda opinião médica já sejam, nessa visão, pequenas formas de resistência. Sem dúvida, Foucault sempre disse: onde há poder, há resistência. Elas não são exteriores uma à outra. A resistência é parte integrante da própria relação de poder. Mas antes de chegar na resistência, a gente precisa entender como esse poder se legitima. E isso nos leva a um dos conceitos mais famosos dele. A relação entre saber e poder. E aqui a coisa fica tipo contraintuitiva. Normalmente, a gente pensa que o conhecimento nos dá poder. Saber é poder. Mas Foucault inverte a lógica. Não é. Ele não apenas inverte, ele funde os dois conceitos. Não é que o saber leva ao poder ou que o poder usa o saber. Para Foucault, o poder e saber são duas faces da mesma moeda. Como assim? O exercício do poder produz saber. E, inversamente, o saber que é produzido reforça e legitima o exercício do poder. Eles se implicam mutuamente. Espera um pouco. Então a ideia de verdade não é algo que a gente descobre como uma lei da física, mas algo que o poder nos força a produzir. É. Isso vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa sobre ciência, sobre justiça. Quer dizer que um veredito judicial não é sobre encontrar a verdade, mas sobre construir uma verdade que sirva ao sistema. É, exatamente essa a provocação.
Foucault fala de um triângulo: poder, direito e verdade. A nossa sociedade, segundo ele, é obcecada pela verdade. Somos constantemente coagidos a confessar, a nos enquadrar em discursos que são validados como verdadeiros. Dê um exemplo. Pense nos exames psicológicos que definem o que é normal, nos censos que criam categorias para a população, nos interrogatórios policiais que buscam a confissão. Em todos esses casos, não estamos descobrindo uma verdade pré-existente. Estamos produzindo uma verdade através de um ritual de poder. Entendi. E essa verdade produzida serve para justificar e organizar a sociedade de uma certa maneira. Se definimos cientificamente o que é loucura, podemos construir instituições, os manicômios, para isolar os loucos, exercendo poder sobre eles em nome de uma verdade médica. Perfeito. O discurso científico, o discurso legal, o discurso médico, todos são mecanismos que produzem verdades. E essas verdades, por sua vez, criam os objetos sobre os quais o poder vai atuar. O criminoso, o doente, o aluno com déficit de atenção. Uau! Antes do discurso da psiquiatria, a loucura existia, mas não o doente mental como um objeto específico de intervenção, estudo e controle. O saber psiquiátrico criou esse sujeito. Isso é vertiginoso e nos leva diretamente à microfísica, ao poder que atua não no grande palco da política, mas nos corpos. A partir do século XVIII, Foucault identifica uma mudança fundamental na tecnologia do poder. Sim, ele argumenta que surge uma nova forma de poder que não está mais interessada primariamente no território, mas nos corpos individuais. O objetivo dessa nova tecnologia, que ele chama de disciplina, é criar o que ele denomina corpos dóceis. Corpos dóceis? Um corpo dócil é um corpo que é, ao mesmo tempo, economicamente produtivo e politicamente submisso. E como isso funciona na prática? Não estamos falando de violência explícita, de tortura, imagino? Não. É muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais eficiente. A disciplina funciona através da organização minuciosa do espaço, do tempo e do gesto. Certo. Pensemos na ergonomia de um escritório moderno ou na linha de montagem de uma fábrica. Cada movimento é estudado e otimizado para máxima eficiência. O poder não está no chefe gritando ordens, mas no design do próprio espaço de trabalho, que sutilmente molda o corpo do trabalhador. Para que ele seja mais produtivo e menos propenso a desvios. O corpo se torna uma máquina eficiente dentro de um sistema maior. Exato. A sala de aula é outro exemplo clássico. As carteiras em fileiras, todas viradas para o professor, o sinal que dita o início e o fim de cada atividade, a caligrafia que padroniza a escrita, tudo isso são técnicas disciplinares para produzir um tipo específico de sujeito, né? Exatamente. E o grande símbolo arquitetônico dessa nova tecnologia de poder é o panóptico. Ah, o panóptico. Um modelo de prisão idealizado pelo filósofo Jeremy Bentham, que Foucault usa como uma metáfora poderosíssima para a sociedade disciplinar. Certo, o panóptico, uma torre central de vigilância e um anel de celas ao redor. O vigia na torre pode ver todos os prisioneiros, mas os prisioneiros não podem ver o vigia por causa de um jogo de luz e sombra. A consequência disso é genial e assustadora. É genial. Porque como o prisioneiro nunca sabe quando está sendo observado, ele é forçado a agir como se estivesse sendo observado o tempo todo. O tempo todo. A vigilância que antes era externa se torna interna. O prisioneiro começa a policiar a si mesmo. O poder se torna automático e anônimo, já não importa quem está na torre, o sistema funciona sozinho. A disciplina foi internalizada. Nossa, estamos na metade da nossa análise sobre a microfísica do poder. E é um tema denso. Para a gente saber que o pessoal está conosco até aqui, desvendando Foucault, comente a palavra poder aqui embaixo. E isso, a participação é fundamental. E se você ainda não fez isso, nos ajude a levar este conteúdo para mais pessoas. Compartilhe o canal com seus amigos e grupos de estudo. Ajuda demais a gente a continuar crescendo. Com certeza. Larna. Exato. As redes sociais, os algoritmos de recomendação, eles criam uma sensação de vigilância constante. A gente não sabe quando um post antigo pode ser julgado por um futuro empregador ou quando nossos dados de navegação serão usados para nos influenciar. E qual o resultado? Nós nos autorregulamos, curamos nossas vidas online, projetamos uma imagem de sucesso, de conformidade. Evitamos opiniões controversas. Exatamente.
A vigilância se tornou um produto que a gente consome e, de certa forma, aplica a nós mesmos. O prisioneiro se tornou o seu próprio guarda, exatamente como Bentham previu. Ok, então se o poder constrói coisas que tomamos como naturais, como a verdade ou a normalidade, e faz isso através dessas técnicas disciplinares, como podemos sequer começar a investigar isso? Como a gente percebe as grades dessa prisão invisível? Isso nos leva ao método que Foucault propõe, a genealogia. Sim, inspirado em Nietzsche, Foucault propunha a genealogia como um método histórico. Mas não é a história como a gente conhece, que busca a origem nobre das coisas, um momento puro inicial. A genealogia faz o oposto. Como assim? Ela busca a emergência, que Foucault descreve não como um ponto de partida glorioso, mas como um campo de batalha. A origem das nossas instituições, das nossas verdades, não é harmoniosa. É suja, conflituosa, cheia de acidentes, lutas e dominações. Então a história não é uma linha reta de progresso em direção a uma verdade maior. É mais como um campo arqueológico com várias camadas, onde cada camada representou um sistema de poder que dominou o anterior. É uma ótima imagem. E o trabalho do genealogista é escavar essas camadas e mostrar as lutas esquecidas. Exatamente. A função da genealogia é mostrar o caráter construído e contingente das coisas que a gente considera eternas e naturais. Ao traçar a história da loucura, ele não pergunta o que é a loucura, mas sim como, em um determinado momento, certos comportamentos passaram a ser definidos como loucura e que relações de poder permitiram essa definição. Faz todo sentido. Ele mostra que a loucura não foi descoberta pela medicina, mas inventada como um objeto de controle. É por isso que ele diz que o saber não é feito para compreender, mas para cortar. Ele corta as nossas certezas. Já vimos como o poder disciplinar molda o corpo do indivíduo na prisão ou na fábrica. Mas como se controla uma nação inteira? Não dá para colocar uma população de milhões em fileiras de carteiras. E isso nos leva à próxima grande peça do quebra-cabeça de Foucault, a governamentalidade. Essa é a transição crucial. A partir do século XVIII, junto com o poder disciplinar sobre os corpos, surge uma nova forma de poder focada em um novo objeto: a população. A população. A população. O soberano medieval se preocupava com seu território e com a obediência às suas leis. O governante moderno se preocupa com a população. A população passa a ser vista como uma entidade viva, com características próprias, taxas de natalidade, de mortalidade, níveis de saúde, expectativa de vida, Padrões de riqueza. padrões de riqueza. E se a população é uma entidade, ela pode ser gerenciada. É isso. Exato. O objetivo do governo se torna gerenciar a vida. Não mais apenas o poder soberano de fazer morrer ou deixar viver. Como o rei que manda para a guerra ou executa um traidor. Isso. Surge um novo poder, que Foucault chama de biopoder, cuja função é fazer viver ou deixar morrer. É um poder que busca otimizar, regular e administrar a vida da população para torná-la mais forte, mais saudável, mais produtiva. E as ferramentas para isso são a estatística, a economia política, as políticas de saúde pública. Exatamente. Os censos, as campanhas de vacinação, as políticas de saneamento básico, o planejamento urbano, a gestão da previdência. Tudo isso são tecnologias de governamentalidade. São formas de governar à distância, sem precisar da disciplina corpo a corpo, gerenciando a população como um todo. Mas isso parece uma contradição. Se o poder disciplinar foca no indivíduo, como ele se articula com algo tão vasto como uma população? E o velho poder do soberano de declarar guerra, ele simplesmente desaparece? De forma alguma. E essa é a síntese final de Foucault, que é brilhante. Ele não diz que uma forma de poder substitui a outra. Ele diz que elas se articulam. Ah, interessante. O poder moderno funciona como um triângulo: soberania, disciplina e governo. O Estado ainda detém o poder soberano da lei e da espada. Ao mesmo tempo, ele utiliza as técnicas disciplinares nas suas instituições, escolas, exércitos, hospitais, para formar os indivíduos. E, por fim, ele usa as técnicas de governo, a governamentalidade, para gerenciar a população como um todo.
É a articulação desses três elementos. É a articulação complexa desses três elementos que caracteriza o poder no Estado moderno. Chegamos ao fim da nossa análise, então? O que a microfísica do poder nos ensina, fundamentalmente, é que o poder é produtivo. Ele não apenas reprime, ele produz realidades, discursos de verdade, sujeitos e formas de saber. Esse é o ponto central. O poder não apenas nos impede de fazer coisas, ele nos constitui. Ele nos ensina como ser um bom aluno, um cidadão saudável, um trabalhador eficiente. Hum, E por isso, lutar contra ele não é apenas uma questão de atacar o Estado ou o capital, as formas visíveis de dominação. É também uma questão de analisar e desafiar as relações de poder que operam no nosso cotidiano. nas instituições que nos cercam e, o que é mais difícil, dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Entender Foucault é entender que a análise do poder começa com uma análise de si. É um alerta. A reflexão que fica é: em quais áreas das relações internacionais de hoje a gente pode ver mais claramente a aplicação dessas tecnologias de poder que Foucault descreveu? Pensem em organismos internacionais, políticas de saúde global ou tecnologias de vigilância. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Agradecemos por sua companhia em mais este episódio de Relações Internacionais em Minutos. Esta foi a nossa síntese de Microfísica do Poder. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas análises de obras essenciais. Obrigada e até a próxima!